Queridos irmãos, em Cristo Jesus, faça-se a luz e a paz em nossos corações. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Estas mensagens, estas lições que estamos levando a todos os nossos queridos irmãos, e principalmente em reverência aos nossos irmãos desencarnados, que hoje, uma vez mais, comparecem às nossas atividades, bebendo ensinamentos e trazendo-nos a paz, o conforto e a certeza de que a vida continua, ela é eterna. Levemos, pois, os nossos pensamentos ao alto, à luz, ao Verbo Divino. Que Ele tenha piedade de nós, desta humanidade que caminha para e passo rumo à sua destinação. Senhor do Universo, ajuda-nos, fortaleça-nos na nossa fé, na nossa crença, e não permitais, se assim seu coração o desejar, que sejamos vencidos, principalmente por nós mesmos. E assim, de uma forma gradativa, possamos nos colocar à mercê de vossos divinos ensinamentos. Que Deus seja louvado. Meus irmãos, o tema de hoje, que coube-nos a apresentar-vos, do livro O Caminho, a Verdade e a Vida, traz o número 133. E o título, Hegemonia de Jesus. Também iremos encontrar em João, capítulo 8, versículo 58, como em outras obras sacras divinas, cujo tempo guarda ciosamente esta explicação. Diz João: disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Por si só, poderíamos refletir o restante da vida que nos cabe nessa presente existência, essa mensagem do Mestre. Porque Ele é. E Mestre Emmanuel nos deixou como fonte a percorrermos no nosso raciocínio em busca de um discernimento que nos dê segurança e possamos transmitir aos nossos pares esta mesma segurança. Alguns parágrafos, alguns parâmetros. Queremos procurar, um após o outro, dissertar, conforme o momento do nosso espírito.
Diz mestre Emmanuel, é impossível localizar o Cristo na história. Até hoje a humanidade, os homens, tentam localizar o Cristo nesta história que somos nós. A maneira de qualquer personalidade humana. Não tem como a nós querermos levar a uma personalidade humana o Cristo. Nós iremos encontrar em várias literaturas, tem um livro que nós estudamos em nosso sistema de ensino eclético espiritualista, se não me falha a memória, Luz Acima, que explica-nos que o Cristo é o grande arquiteto do nosso mundo, da Terra. Pois sendo Ele o único, coube, por orientação do Pai Celestial, com seu amor, ser o construtor do nosso mundo. E assim sendo, iluminou e orientou a todos aqueles seres chamados delegados que aqui se apresentaram e cumpriram plenamente as suas orientações. Porque a divina revelação de que foi emissário excelso e harmonioso, num conjunto de seus exemplos e ensinos, fala mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. A mensagem do Cristo, por mais que os filósofos, os estudiosos, todos aqueles seres que habitaram essa terra, trouxe-nos mais um aprendizado, mais um acréscimo, jamais chegou ao limite da sua perfeição, dos seus ensinamentos. É um pálio ou um pálido reflexo da luz divina. Mas, por certo, todos nós, um dia, chegaremos a vivenciar em nós esses ensinamentos. Antes mesmo de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. Nada se realiza se não tiver a presença e a vontade do Cristo no mundo. Só por misericórdia e da sua misericórdia foi possível partir os missionários da luz que aqui vieram, não por necessidade, mas como auxílio a este movimento de evolução terrestre, ou seja, em auxílio aos seres habitantes em cada época. E em cada época, um Espírito de luz se apresentou como emissário do Cristo cósmico. Esse Cristo eterno e luz para desenvolver e auxiliar aos homens de boa vontade. Até mesmo aqueles que já naquela época já se apresentavam totalmente isolados das verdades, até a eles a semente foi plantada. E por certo, no devido tempo em que o Cristo permitir, ela frutificará. A árvore dará os seus bons frutos. E esses missionários cumpriram mais ou menos bem
a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. Desde o início da vida neste plano, neste planeta escola, assim vem se processando. Os emissários do Cristo comparecem, transmitem a mensagem, a uns é acessível e a outros fica como ecoar, como eco no espírito e na mente, até o despertar dessas verdades evangélicas. A localização histórica de Jesus recorda-nos a presença pessoal do Senhor da Vinha. Quem é o Senhor da Vinha? O grande arquiteto do universo, nosso Pai Celestial. E Ele, como Filho unigênito, o único como primeiro, recorda-nos esta presença de Deus em nossa existência, em nossa vida, em nosso mundo, em todos os tempos. Enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Aí está também, identificamos as muitas moradas na casa do Pai. Em cada morada recebemos o mesmo ensinamento, porque ele é eterno, mas de uma forma acessível ao nosso desenvolvimento espiritual, e assim vem se processando em cada viagem que fazemos ao mundo terra, nessas experiências, nesse aprendizado, para solidificar, cristalizar a mensagem divina e entendermos as nossas condições de ser eterno, ser predestinado à felicidade, à luz, à vida sem fim. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada. A luz vinha de outro e eles transmitiam, refletia essa luz. Muitas das vezes, como instrumento, nem sentiam que estavam apenas transmitindo. Poderia até ter pensado que vinha de dentro dele, mas eram apenas instrumentos da vontade divina e sob a direção única do Cristo. As palavras nasciam sem perceberem, nasciam naturalmente, pois natural são as coisas eternas. Como a do satélite que ilumina as noites terrenas, a lua, o sol, os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam a mescla de sombras. Por mais que o homem se apresente como um delegado do ser divino, do Cristo, acompanha-o as sombras, acompanha-o o seu eu menor, primitivo. E por vezes, essas sombras, se não forem bem controladas e discernidas, podem servir de atropelo de pedras para que, ao dizermos as palavras, sejamos tolhidos na compreensão maior. O importante de tudo, assim como fizeram os antigos, os delegados do Cristo, cabe-nos a transmitir a verdade
a certeza e jamais deixarmos os nossos ouvintes, os nossos queridos companheiros de jornada terrena, em dúvidas ou em desassossego por alguma explicação que nós, ainda pequeninos e aprendizes da eternidade, queremos transmitir aos pares. Disse aprendiz da eternidade, porque o nosso saudoso mestre assim nos afirmou. Diante de toda a sua trajetória no mundo terreno, em todas as suas vidas de delegado, ele chegou na posição de um aprendiz da eternidade. E nós, quando chegaremos? Ela nos espera. Quando chegaremos? Só o Pai, só o Cristo, por certo, tem a resposta. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Apresentam a vinda dele de diversas formas. Mas em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva. Ele é o sol que resplandece. Ele é o sol que dá a vida a este mundo em que vivemos. Certa vez, entre todas as coisas, verdade que nos transmitiu, o nosso saudoso mestre nos afirmou: somente o Cristo conhece todos. Somente o Cristo. Então, companheiros, fica aqui a nossa participação e a nossa eterna gratidão ao Cristo de Deus, a Jesus, pela oportunidade de, ao participarmos, sermos os primeiros a nos beneficiarmos, a nos alertarmos com tudo aquilo que dizemos e falamos aos nossos irmãos e semelhantes. Saibamos gradativamente sentir a grandeza desse momento em nossas vidas e deixar a nossa eterna gratidão ao Ser dos Seres. Senhor, tende piedade desta humanidade que caminha não para o fim, mas caminha para a sua redenção espiritual. Faça-se a luz em todos os corações. Deus seja louvado.